A criança mais pobre do Vietnã tem um nível em ciências maior do que a criança mais rica do Brasil. Sim, essa frase assusta. E ela não é simplesmente atestada pelos dados que são colocados nos rankings PISA da OCDE, mas também pode ser atestado através da realidade, onde com certeza ou você ouviu ou você sofreu na pele a dura realidade brasileira das escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio, onde normalmente elas são sujas, tem uma péssima infraestrutura, tem professores que não conseguem dar aula direito, funcionam às vezes só em metade ou um pouquinho mais da metade do ano. E esses problemas não ficam somente para as escolas, mas também vão para as faculdades, onde diversas críticas às universidades federais, que hoje são colocadas como tendo uma péssima infraestrutura, também sofrendo de diversas greves, não sobrando dinheiro para fazer pesquisas ou algo parecido, também acontecem. E você pode pensar: mas isso acontece porque o Brasil não investe direito em educação. Toda hora eu ouço no jornal que tem corte dali, corte daqui, corta o governo Lula, corta o governo Bolsonaro, corta o governo Dilma, mas na realidade o Brasil ele investe proporcionalmente ao seu PIB uma quantidade muito parecida com que países desenvolvidos como Dinamarca, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos investem na educação. O problema é outro. O Brasil investe aproximadamente 6% do PIB em educação, sendo $3.800 por criança da base e $13.800 por pessoa no ensino superior. Mas, mesmo assim, com esse investimento massivo, ainda assim, só consegue as seguintes posições: 65º em matemática, 62º em ciências e 52º em leitura. Eu nem vou comparar esses resultados com alguns países muito desenvolvidos, assim, que estão muito acima do Brasil, como Brunei, Grécia e Vietnã, que estão algumas posições lá para cima no ranking, mas sim, eu vou comparar com um país que ele empata com a gente em praticamente todos esses aspectos, que é a Jamaica. Na linda ilha centro-americana, sim, na América Central, não na África, onde moram 2,8 milhões de pessoas e que possuem um PIB de 19 bilhões de dólares, o que mesmo aparentando ser um número grande é 110 vezes menor que o PIB brasileiro, que é de quase 2,2 trilhões de dólares. Eles gastam aproximadamente $2.400 por criança na educação básica e $4.800 por criança na educação superior. O que os dois eles são bem abaixo, né, do que o Brasil investe, mas se você for perceber, a proporção ela é bem menor, né? Então a Jamaica ela investe mais ou menos a metade do que ela investe na educação superior, na educação básica. Já o Brasil ele investe quase 5 vezes menos, né, na educação básica do que na educação superior. Mas mesmo assim, né, a Jamaica sendo um país mais pobre, menor, menos desenvolvido, mais perigoso, investe menos do que o Brasil em educação e consegue resultados praticamente idênticos, então eles devem ser assim gênios, né, do gasto público, onde eles investem exatamente realmente da forma como deve ser gasta, e cada dólar jamaicano ele vale muito para um aluno, muito mais do que um real brasileiro. Mas se eu disser que não, na realidade a Jamaica ali comparada a outros países também não é tão eficiente assim como daria para ser. A diferença é que a Jamaica não inverte completamente sua pirâmide de investimento. Mas calma, antes aqui de você se enrolar nessa sopa de letras e de números, eu vou te explicar mais ou menos o que o Brasil erra. O lógico seria investir mais ou menos o mesmo, ou até mais, na educação básica e no ensino superior. Mas aqui nós fazemos o oposto. Injetamos quase 5 vezes mais recursos nas universidades do que nas escolas primárias. E como para você adentrar no ensino superior, ou seja, as universidades federais, é necessário que você tenha tido uma boa base, dado que você tem que passar em vestibulares como o Enem ou vestibulares próprios de cada universidade, o papel do Estado brasileiro acaba sendo de um Robin Hood ao contrário, onde ele pega o dinheiro dos mais pobres, que estão lá na base, e bota no ensino superior, onde normalmente só vão passar as pessoas mais ricas, que tiveram dinheiro para pagar escolas boas, bons cursinhos, bons professores particulares. Então, basicamente, lá na base, o Estado tira de quem realmente precisava, e lá no ensino superior, as pessoas com mais dinheiro conseguem usufruir do que era para ser das pessoas mais pobres. E não se engane, tá? A solução não é simplesmente aumentar as cotas.
As cotas elas já são usadas há algum tempo e elas tiveram alguns resultados bem ruins em algumas faculdades, como por exemplo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em curso como engenharia, a taxa de reprovação é 25% maior entre cotistas. Mas, assim, isso não é falta de capacidade intelectual ou as pessoas, elas simplesmente, pelo fato de elas serem cotistas, elas são mais burras, não tem nada a ver. É que é muito simples. Se na escola, ali quando você estava do quinto ao nono ano e ali no ensino médio, você não teve acesso à matemática básica, ou seja, o que lhe era ensinado era ruim, e você não conseguia nem fazer direito equações de segundo grau, como é que você vai chegar na Universidade Federal de Engenharia e vai conseguir passar em matérias de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Obviamente que pessoas conseguem fazer isso, tanto que aqui o aumento ele não é de 200, 300%. 25% maior a quantidade de cotistas que reprovam ali nos primeiros semestres do que pessoas que não são cotistas. Então, o problema é que a pessoa ela chega sem uma base ali concreta e ela morre ali na praia no início. Depois, ali ao longo do tempo, quando a pessoa ela conseguir pegando a matéria ela se equivaler aos outros, aí tudo bem, o nível fica parecido. Mas o ponto é que não faz sentido você tirar a vaga das pessoas que elas poderiam estar passando ali com o mérito próprio delas para outras pessoas que vão passar, não necessariamente tirando o mérito delas, mas depois elas vão acabar reprovando no curso, principalmente em cursos mais difíceis como os de engenharia. Então, a real solução seria inverter essa pirâmide que está invertida hoje. Então, ao invés de você gastar 13.800 dólares com cada aluno do ensino superior, onde algum desses alunos eles estudaram em escolas particulares e fizeram cursinhos, você inverte a pirâmide e coloca ou a mesma coisa, ou um pouquinho menos só, ou até mais, na escola básica, para que os alunos da escola pública e da rede pública, eles possam disputar em pé de igualdade com os alunos da rede privada. Então, se você fizer aqui uma conta de padeiro básica, somando os 13.800 dólares por jovem no ensino superior e 3.800 dólares por criança, nós temos 17.600 dólares no total. E aí, se você dividir isso na metade, seriam 8.800 dólares só para estudantes do ensino básico. Essa quantidade ela seria a mesma de países como Alemanha, França, Itália, Portugal e Israel, que eles estão bem mais no topo nos rankings PISA e da OCDE. Ou seja, o problema não é o tamanho do investimento, mas sim a forma e a eficiência com que ele é feito. Pois, mesmo com os 13.800 dólares gastos na universidade por aluno, ainda assim existem relatos de diversos problemas na faculdade com infraestrutura, com greves de professores, com falta de, em algumas vezes, materiais básicos para certos cursos, até materiais para pesquisa. Né? Agora foi lá noticiado que uma cientista brasileira ela conseguiu descobrir ali uma espécie de cura para tetraplégicos e ela simplesmente não conseguiu manter a patente internacional dela. E assim, o investimento brasileiro ele é bem alto já no ensino superior, mas ele não funciona. Então, além do problema ele ser a maldivisão, ainda é muito pouco eficiente. Então, todo o sistema ele teria que ser remodelado, tanto no investimento quanto na eficiência. Concluindo, a educação brasileira é um fracasso, mas não é um caso perdido. Com boas ideias, persistência e um governo federal que esteja alinhado com o objetivo de mudar esse cenário, nós podemos deixar de lutar posições com a Jamaica para ir disputar com Inglaterra, Itália, França e Estados Unidos. Mas para isso eu tenho 3 ideias que são simples, mas muito eficientes, que caso colocadas em prática eu acredito muito piamente que elas vão mudar o nosso cenário. Então, caso você queira ver esse vídeo e outros, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o seu like e caso você tenha alguma nova ideia ou alguma ressalva sobre tudo aquilo que a gente colocou no vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, até a próxima.